Tudo bem? O título do meu projeto é Modelagem de Cooperação Baseada em Indivíduos. A minha orientadora é a professora Sabrina Araújo. Então, cooperação é uma interação biológica que beneficia outro organismo sem vantagem direta a quem está fazendo o comportamento. Pode ser extrapolado para várias interações agonísticas, como por exemplo da simbiose, mas aqui no caso a gente está focando em comportamentos de animais. Apesar de ser tão comum, dentro do nosso paradigma evolutivo, a cooperação não é uma coisa que é muito facilmente entendida. Por isso, em 2006, Knox citou uma série de mecanismos que podem fazer com que a cooperação emerja ou seja mantida em um sistema. Um deles é a reciprocidade direta, que é uma vantagem em outro encontro entre esses dois organismos. Outro é a seleção de parentesco, que é basicamente cooperação entre indivíduos aparentados. E aí outra coisa para a gente citar aqui, que é importante, é a modelagem, que basicamente é uma representação simplificada da realidade feita com restrição de informação. É muito útil em situações complexas e tem fins descritivos, explicativos ou preditivos que não são mutuamente exclusivos. Aqui no caso a gente aplicou modelagem matemática, que é basicamente, né, utilizar fórmulas para tentar replicar os padrões estatísticos que a gente observa. E a gente fez uma modelagem a partir de indivíduos, então, em vez de a gente pensar no sistema como um todo, a gente modela um indivíduo e tenta fazer com que o sistema que emerge seja da realidade. O nosso objeto de estudo é o tangará, o Chirochiphia caudata, que é uma ave da ordem Passeriformes, da família Pipridae, que tem um comportamento de leque, que basicamente quer dizer que os machos competem entre si para copular com a fêmea através de displays motores e acústicos. O caso de Chirochiphia é interessante porque eles fazem esse display em conjunto. Então, eles acabam se tornando um modelo de comportamento cooperativo, porque eles têm uma hierarquia social e apenas o dominante ou o alfa copula. E tem uma vantagem muito clara para o alfa nisso, mas qual que é a vantagem para os subordinados? Então, é um exemplo clássico de cooperação, né? E desde que foi descrito, a gente já pensa nessas hipóteses que eu mencionei ali de reciprocidade e parentesco. Então, o objetivo do trabalho é desenvolver um modelo que tenta replicar esse comportamento dos tangarás, e a gente pensou durante esse ano esse projeto de uma forma nula, então não vai ter aqueles mecanismos que eu mencionei. Então, o modelo é uma população de tamanho constante, na qual os indivíduos podem ter um fenótipo de cooperador ou não. Se eles têm um fenótipo de cooperador, eles são chamados de cooperadores mesmo. E se eles não têm esse fenótipo, eles são desertores. Em cada geração, a gente tem um evento de nascimento e um evento de morte. O evento de nascimento é um sorteio aleatório, e aí tem a ação do fenótipo que vai definir quem que vai ser o parental mesmo e vai passar o fenótipo para frente. Já a morte é simplesmente um sorteio aleatório. Então, tem essa escolha aleatória, só que implícito nisso tem essa organização social e essa hierarquia. Então, quando ele é um desertor, ele não se associa a ninguém ativamente, e se ele for escolhido para se reproduzir, ele passa o fenótipo dele, ponto final. Se ele for um cooperador, assim que ele nasce, ele escolhe alguém para ajudar. E aí, caso ele seja escolhido, quem vai se reproduzir, quem vai passar o fenótipo, vai ser quem ele está ajudando. Então, se ele estiver ajudando um cooperador, ele é um cooperador efetivo, e se ele estiver ajudando um desertor, se ele for escolhido, vai aparecer outro desertor. E aí a gente apelida ele de traidor para fins analíticos, né? Então, tem essa escolha aleatória, e aí tem toda essa mecânica do fenótipo cooperativo ou não deles implícita, né? E aí, a partir disso, a gente extrapolou essas três fórmulas, que são fórmulas discretas, que descrevem o tamanho dessas três populações, população de desertor, de traidor, de cooperador. Você somar todas elas vai dar basicamente 1, porque a população é constante. E aí, só para demonstrar rapidinho aqui as nossas conclusões, num caso extremo aqui, onde começa com um só desertor, o fenótipo desertor ainda toma conta da população depois de um tempo. Então, se existe qualquer desertor na população, a população inteira vai ser tomada por ele a partir de um certo número de iterações. Então, a gente pode falar que tem dois pontos de equilíbrio, o de 100% cooperadores e 100% desertores. Então, a partir quando chega nesses pontos, a população não muda mais, a não ser que tenha algum distúrbio. Então, no caso, só é 100% cooperador se não tiver nenhum desertor. E o que determina isso, é uma coisa da fórmula, são a população de traidores. Então, você vê que o tamanho do desertor e do cooperador varia por causa dos traidores. Isso é condizente com os estudos que já existem sobre cooperação, que dizem que sem esses mecanismos que eu mencionei ou os outros, não tem como a cooperação emergir. E se ela tiver uma população sem esses mecanismos, a partir do momento que ela for invadida por um desertor, o fenótipo de desertor toma conta. E é basicamente isso o projeto. Obrigado pela atenção.